Oi, pessoal. Hoje o assunto é assessoria de imprensa e eu vou falar com a melhor de todas, que é a Bibi Baumgarten. Mas fica muito estranho fazer essa entrevista, porque para mim eu não sei se é uma conversa de comadre, como é que vai ser a coisa, né? Porque eu e a Bibi, a gente é muito amiga há muito tempo, a gente montou a primeira empresa de assessoria de imprensa juntas. E depois a Bebê seguiu e super se especializou nessa área, né? E eu segui para outras coisas de gestão de espaço e produção. Então, bem-vinda, Bebê, bem-vinda ao canal. Ai, fico muito feliz e acho que sendo assim uma coisa de amigos é sempre muito melhor, né? Porque justamente esse é o perfil mais legal do nosso trabalho, é poder ser amigo das pessoas, ser amiga das pessoas e ter um retorno muito melhor por isso, né? É uma coisa de pessoas, são contatos pessoais, né? É uma relação orgânica, então acho interessante já abordar esse perfil aí, né? Da amizade, do companheirismo. Então, pois é, Bebê, eu normalmente começo perguntando para as pessoas como é que elas começaram nesse trabalho, ou se, sabe, se foi a profissão que escolheu elas, ou elas que escolheram a profissão. E eu até sei tudo, mas eu acho que tu tem que contar. Sim, porque tu sabe, eu sei, mas as pessoas não sabem. Na verdade, esta profissão, ela me escolheu mesmo, né? Eu, assim, eu sempre gostei bastante de escrever, gosto de texto, gosto de fazer contato com pessoas, mas quando eu comecei ali com a Dedé, ali nos anos 90, ela me escolheu para ser companheira dela, né? E eu aceitei com muito orgulho, com muita alegria, porque a gente já era, a gente tinha uma amizade, uma coisa muito bacana, né? Então, eu acho que essa profissão me escolheu. Eu sou muito grata porque ela me escolheu, mas eu segui, me direcionei e me esforcei e gostei muito do que estava sendo proposto. Então virou uma paixão, né? E quando a gente se apaixona pela profissão da gente, é muito incrível, é uma coisa muito legal, assim, porque a gente realmente faz com vontade, né? Então a gente começou ali nos anos 90 e eu sigo até hoje, sigo ainda apaixonada pela minha profissão, amor duradouro, né? E gosto muito da Dedé e sempre que a gente pode trabalhar juntas é um prazer, é muito bom. Para mim também. Então, me conta uma coisa, o que tu mais gosta em fazer assessoria de imprensa? Que mais qual é o momento do trabalho que tu mais gosta? Até tu podia explicar um pouquinho para as pessoas o que tu faz assim bem rápido, sabe? As etapas Sim. do teu trabalho. Aham, claro. O trabalho ele consiste basicamente em produzir conteúdo, né, que é direcionado depois para os veículos de imprensa e, enfim, os digitais, e depois fazer o contato com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, embora hoje em dia eu não seja mais tanto, porque a gente aprende, vai se virando, né? Mas eu gosto muito da parte de organizar, né? Porque a assessoria de imprensa a gente tem que estar muito organizada para poder lidar com todas as etapas, né? A gente precisa construir e-mail, precisa organizar, fazer um organograma do que a gente vai começar a fazer, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Eu gosto muito disso, eu sou muito organizada, sempre gostei muito, apesar de ser geminiana, eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu gosto da parte do conteúdo, porque é o que eu mais gosto de fazer, é escrever, né? E depois dessa primeira parte de organizar também eu gosto muito. E aí, quando tem essa coisa do contato pessoal, às vezes eu me enrolo um pouco para começar a fazer, mas depois que eu faço eu adoro, né? Porque também é uma coisa bacana da nossa profissão e quando a gente começou, mais ainda porque a gente tinha que fazer esse contato realmente pessoal, né? Não era uma coisa no computador, nem existia internet aqui, né? Ao nosso acesso. Então era uma coisa pessoal mesmo que a gente fazia. A gente ia lá, visitava o jornalista, sentava, tomava cafezinho, conversava,
Ou seja, a gente formava uma rede de amigos, o que a gente continua fazendo, só que de uma maneira um pouco diversa hoje em dia. Então, eu gosto assim, eu gosto de organizar, gosto de escrever e, em segundo lugar, então eu gosto de fazer o resto do trabalho propriamente dito. E a parte do contato com o cliente, no caso, com o artista ou com o produtor, essa parte aí que é anterior a esse trabalho de produzir o conteúdo. Ah, Como é que isso é é isso? bacana também. Isso é legal também, porque na verdade eu gosto muito de pessoas, né? Então é muito rico isso, porque quando a gente conhece os artistas e eles vêm procurar a gente, e eu estou falando de artistas de uma forma geral, porque a gente conhece artistas do mundo inteiro nessa profissão. Nesses 30 anos de carreira, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que eu jamais vou esquecer, né? Então isso é muito rico, né? Porque vem toda uma bagagem junto com eles, vem toda uma história, vem às vezes uma admiração profunda que a gente tem, às vezes uma decepção profunda com um artista que a gente admira muito e quando conhece vê que não era bem aquilo, né? Isso te Então tem todo... aconteceu muito já? Isso me aconteceu bastante, muitas vezes, muitas vezes. É. Agora, por outro lado, tem outros que, né, que a gente pensa, ai, tá, essa pessoa aí a gente se surpreende muito. Então é bacana, assim, porque são relações humanas, né? São relações como as amizades que a gente faz, né? Então, apesar de serem profissionais, são relações humanas, né? E tu acha que tem muito caso de artista ou produtor de artista que quer exigir mais da assessoria de imprensa do que é possível, do que é a realidade? Tem, na verdade, a grande maioria tem, ela precisa ser bem contextualizada, assim, do que é uma assessoria de imprensa, do que ela quais são as contrapartidas, né? Porque uma assessoria de imprensa contratada, ela é uma coisa muito subjetiva, né? Porque tu não tem como dar para o cliente um número, uma estatística do que exatamente vai sair, quando vai sair, que tamanho vão sair essas matérias, né? Seja no veículo impresso, seja no digital, a gente não tem como mensurar isso, né? Porque é um trabalho realmente orgânico mesmo, é um trabalho que a gente vai, faz e tenta obter o melhor resultado, mas a gente não está comprando aquele espaço, né? Então, no momento que a gente não compra o espaço, ele pode vir ou não, né? Isso depende muito da qualidade do trabalho do artista, do que a gente está, entre aspas, vendendo para a imprensa, né? E também da qualidade do nosso trabalho. Por isso eu falo nas relações pessoais, as relações de pessoas, né? E a rede de contatos que a gente faz, porque isso é fundamental na hora de É. conseguir ou não as coisas, né? A gente Sim, tem muito mais o espaço chance. às vezes depende até de coisas externas, né? Ou seja, o que aconteceu no dia, o fato da imprensa ter espaço ou não, não ter o que botar naquele dia, né? Então ela vai dar espaço maior. Se tem muita coisa acontecendo no Exatamente. mesmo dia, então, né, tem um fator bem randômico nisso aí, né? A gente não pode garantir. Exato. Não, não tem como a gente prometer. Então, o que eu sempre digo para o meu cliente, o que a gente pode prometer é um serviço bem feito, com amor, né, com dedicação, com profissionalismo e tentar obter o melhor. A gente sempre vai tentar obter o melhor, né? E normalmente tem, os resultados em geral são bons, né, por causa disso, porque a gente faz um trabalho dedicado, né? Mas então tem isso, o cliente às vezes ele quer muito mais, ele já chega dizendo, olha, eu quero assim, eu quero uma capa de jornal, né, do Zero Hora, do Correio, eu gostaria de estar na RBS TV, no Jornal do Almoço, nas TVs mais importantes, e aí a gente tem que então explicar todo esse sistema, né, de como que funciona isso para a pessoa perder um pouco, baixar um pouco a sua expectativa, né, porque
Às vezes não é possível conseguir isso, e às vezes até um artista que é um artista novo, que está entrando no mercado, mas que dá a liga de estar acontecendo uma coisa, um movimento naquele sentido, tipo, é um artista de slam, né, poesia, e aí naquele momento está propício para isso, está rolando o slam poesia, a gente consegue emplacar aquele artista desconhecido no Jornal do Almoço, né? Então isso acontece, mas são acasos também, né? E também tem o outro lado do artista que é muito, muito famoso, que eles são bastante mimados, né? Então eles acham assim que tudo eles podem exigir. Tem alguns que tratam a assessoria de imprensa como se fosse assim praticamente uma babá, né? Então tem também esse lado que é um pouquinho complicado da gente lidar. Hoje em dia, o assessor de imprensa ainda acompanha esses artistas quando eles têm que dar uma entrevista presencial? Acompanha, acompanha. É importante a gente acompanhar, né? Porque primeiro que é a finalização do nosso trabalho, né? É o corpo a corpo, a relação entre o artista e a mídia, que é o que a gente se propõe a fazer, é nessa hora que efetivamente acontece, né? E também porque a gente precisa estar junto para lembrá-lo, né, das coisas importantes que ele tem que dizer, que ele não pode esquecer, o horário da apresentação. Agora, no meio da pandemia, a gente está meio sem isso, né? Mas se tudo der certo, vai voltar, né? Então é isso, acontece da gente ter que lembrá-lo, ter que contextualizá-lo, olha, esse jornal é assim, esse veículo é assim, a apresentadora é assim, assado, acompanhá-lo ali na salinha da maquiagem, se vai fazer uma maquiagem, enfim, né? Essa finalização, né? Que eu acho bem importante a gente fazer. E porque o artista se sente mais seguro, sobretudo se é uma pessoa que não mora aqui, né? Que não conhece os veículos, ela vai se sentir mais segura se a gente estiver junto, né? Bebê, me diz uma coisa, como é que funciona quando tu quer fazer uma assessoria de imprensa nacional? Como é que funciona isso? Porque, né, tem a coisa da gente conhecer bem a cidade da gente, mas quando tu quer fazer uma coisa nacional, porque tu já fizesse bastante eventos grandes, né, ou coisas assim nacionais, então como é que é como é que tu organiza isso? O segredo de poder fazer uma assessoria nacional é justamente já ter feito algumas vezes com eventos grandes, ter conseguido fazer coisas boas com eventos grandes, né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos, mais de 15 anos no Porto Alegre em Cena. Também trabalhei 15 anos na Ops, que são empresas grandes, são eventos grandes e produtoras grandes que têm renome, né? Porque fazer uma assessoria nacional para um assessor de imprensa que recém está começando é uma coisa bastante complexa, porque assim como aqui, né, a assessoria de imprensa ela tem muito a ver com as relações da gente, o lobby da gente, as relações pessoais, no resto do Brasil a mesma coisa. Então, se a gente não conhece ninguém, não digo que a gente não vá poder fazer, é evidente que a gente vai poder fazer, mas a gente vai ter bastante trabalho e no início talvez não tenha o retorno que a gente gostaria de ter, porque precisa construir esse relacionamento, né? Então, o que precisa fazer? Precisa construir um mailing, precisa começar do zero, precisa fazer contato com todas as pessoas. A imprensa de São Paulo, por exemplo, é uma imprensa bem difícil de fazer contato, porque, né, porque a gente não tem muito acesso à mesa do cara, a telefonista não sempre nos passa para a pessoa, né? Às vezes a gente tem que fazer só um contato por e-mail, aguardar que a pessoa responda, às vezes não responde. Então, é complexo, mas não é impossível, né? Eu faço ainda hoje assessoria nacional, nesses 30 anos todos já fiz inúmeras coisas, tive muito sucesso, inclusive com capa de Folha, de Estadão, no tempo do Porto Alegre em Cena. Dá para fazer, é bom, é prazeroso de fazer, mas é trabalhoso também, né? Porque sempre lembrando que a assessoria de imprensa é contato, né? É corpo a corpo, é contato pessoal, é lobby, né? Então é legal a gente manter esses amigos. Se a gente tem a sorte de fazer uma assessoria grande, de um evento grande que tem renome e que a imprensa vai nos dar atenção,
é legal depois a gente regar essa plantinha, a gente continuar com esses amigos, conversar com eles no Facebook, conversar, né, de vez em quando, mandar um e-mail, sabe? Enfim, manter, né, esse círculo de profissional, né, de amizades. E como é que tu está vendo agora toda essa questão aí da pandemia? Ela deu, claro que a gente sabe que a divulgação das coisas estava se dando muito através das redes sociais já antes disso, né? Mas nesse momento da pandemia que a gente teve praticamente uma transposição total, né, do mundo real para o mundo virtual, dentro da área da cultura. Como é que tu vê isso agora? Como é que está sendo essa mudança para a divulgação? As pessoas ainda leem jornal, as pessoas veem TV aberta, o nosso público da cultura, eu quero dizer. Como é que está isso? Os produtores te pedem mais esses veículos ou eles já estão todos migrando para uma coisa mais virtual de sites e redes? Não, eles pedem ainda, porque o que acontece, eu acho que essa pandemia e toda essa situação atual que a gente está vivendo, ela vem para fazer a assinatura, ela vem consolidar essa migração, né? Porque já era, como tu falaste, já era um processo que estava acontecendo, a imprensa escrita não vai durar mais muito tempo, né? Não que eu goste disso, eu gosto de imprensa escrita, gosto muito, tenho um pouco de receio de toda essa migração, porque migra-se também a literatura, vai para o digital, e tudo isso, eu, como uma pessoa de um outro tempo, resisto um pouco, né? Porque eu gosto dessa coisa de pegar um livro, de pegar um jornal, de manusear o papel, né? E porque eu acho que tem todo uma história, né? Uma trajetória que é bonita, né? A imprensa escrita é uma coisa tão bacana, né? E também os programas de TV como originais como eram, né? Eu sou saudosista, assim, eu sinto falta disso. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão migrando, estavam migrando gentilmente, devagar, né? E agora com a pandemia, o troço foi assim, né? Radical. Por quê? Porque as pessoas estão sendo obrigadas, inclusive, a trabalhar dessa forma, né? Então, elas estão se reinventando, os artistas estão se reinventando, eles estão, não como eu sempre digo, eles estão se reinventando não por vontade, eu adoro o meio digital, não, é por sobrevivência. Então, tem toda uma pressa, uma urgência dessa migração, né? E aí o que está acontecendo? Todas as pessoas que trabalham, tanto os artistas, os performers, os bailarinos, os artistas plásticos e a gente, os produtores e assessores de imprensa, a gente está tendo que se especializar muito rápido, aprender muito rápido essas ferramentas, né? E isso está acontecendo, porque a gente tem que fazer isso, né? Então, o que eu vejo, assim, é uma profusão de cursos, como mexer, como fazer vídeo, como se movimentar dentro do digital, né? Porque esse vai ser o novo normal. Odeio esse termo, mas vai ser o novo normal. Mesmo que tudo volte a se movimentar como era, Ao que antigo volte normal. ao antigo normal, aos teatros físicos, ao cinema, as pessoas não vão mais voltar inteiramente para aquilo lá. Elas vão continuar, porque já rolou, já funcionou o digital, entende? Então, elas vão continuar. A comunicação, ela muda muito, inclusive todo o perfil, né? Porque no digital não cabe um texto maior, uma coisa mais aprofundada, acaba sendo, querendo a gente ou não, uma coisa mais rápida, né? Uma comunicação mais rápida, mais curta, mais sucinta. Então, isso já muda totalmente o caráter da imprensa e da assessoria de imprensa, né? Só esse fato já muda tudo, né? E aí a gente tem que procurar a densidade, a profundidade dentro dessa rede. A gente acha, né? Mas tem que procurar, e tem gente que nem está procurando, que simplesmente aceita a coisa como vem. Ah, tá, é assim mesmo, é Twitter, é 140 caracteres, ou é videozinho,
tá, beleza, vamos trabalhar assim, né? Para mim, não me serve. Eu gosto da densidade. Eu vou procurar dentro disso o denso, o profundo, né? Porque me agrada. E vou, claro, vendo com o meu cliente, né? Vou possivelmente fazer também uma seleção natural, né? De pessoas que pensem como eu, que queiram trabalhar dentro dessa linha, aprofundar um pouco, fazer uma coisa bonita dentro desse digital, né? Que é uma coisa que me instiga a fazer. E tem aparecido mais veículos, nesse mesmo, porque está crescendo muito a produção de conteúdo de arte, né, digital, e está surgindo muito veículo digital também, acompanhando isso, muito site, muito... Tá surgindo aqui o exemplo mais prático aqui que eu tenho para dar aqui para os nossos ouvintes já é o Matinal, né? Que é esse grande veículo que tem tudo, tem cultura, tem informação, tem notícia, tem colunistas. Tá muito bacana o trabalho deles. É um trabalho que começou agora, praticamente um pouco antes da pandemia e agora está voando, né? Então, assim como eles, tem muita gente produzindo. O próprio Mídia Ninja, que já era consolidado, tá muito mais, né? E pequenas Tem páginas revistas, né? também. Revistas de arte, né? Com Tem colunistas. revistas de arte que estão aparecendo. E tem também pequenos veículos, né? Pequenos, assim como eu, daqui a pouco vou fazer uma agenda cultural, como tenho a minha. Tem outras pessoas fazendo isso, né? Então isso é legal porque aos pouquinhos a gente vai entrando, né, para esse Claro, novo mundo, né, que a gente vai precisar entrar, queira ou não. Então, sim, eu acho bacana. sim. E tu sabe que agora eu tô falando nisso aí dos, né, do prazer do papel e do jornal e tudo isso, eu me dei conta de uma coisa enquanto tu estava falando. O podcast, ele vai muito na contramão disso, né? Porque o podcast, ele retoma o conteúdo dos antigos programas de rádio, que não tem mais. Hoje a gente liga a rádio e é música, 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 umas coisas de futebol e era isso, né? Mas Agora, o talvez até por podcast, ele isso pega mesmo, o conteúdo todo. talvez por isso mesmo esteja dando tão certo, né? É, Porque não tem coisa melhor do mundo do que a gente sair para caminhar, para fazer uma corrida no parque, mesmo agora, né, com o cuidado que tem que ter na pandemia, ouvindo um podcast. Esses dias eu fui e voltei. Levei 2 horas fazendo esse trânsito entre ir até o parque, correr e depois voltar caminhando, ouvindo um podcast inteiro. E esses dias também fiz uma longa caminhada até a casa do Gil, meu filho, também ouvindo. Quer dizer, é uma maravilha, porque a gente tem a informação, a gente tem a praticidade de poder estar com isso no celular da gente, para lá e para cá, e às vezes tem assuntos, quer dizer, às vezes não, em geral tem assuntos para todos os gostos, é tem incrível. Eu tudo. gosto muito de podcast. E Tem também por isso, porque retoma esse charme da notícia da era do rádio, que a gente que viveu isso, de certa forma, sente falta, né? Porque é uma coisa bacana mesmo de ter notícia assim, né? No rádio. os programas de... Eu que trabalhei em rádio, né, lá nos anos 70 ainda, a gente tinha programa de cultura, né? Então entrava a fundo, né? Tinha discussão de cinema, tinha discussão de teatro nos programas que eu produzia. E isso aí agora eu recupero no podcast. Eu fico muito feliz com isso, porque eu gosto muito desse tipo de conteúdo que te permite lavar uma louça, fazer uma faxina, né? Eu até comprei um fonezinho sem fio para poder fazer faxina. Eu também, estou esperando o meu chegar. É, então, é mais ou menos isso. Daí Não, falou. e eu acho que tem um perfil também importantíssimo da gente ressaltar nessa nova mídia digital toda, que é o acesso de todas as pessoas, né? Ou pelo menos de quase todas as pessoas.
E isso é muito legal, porque tem rolado discussões e conversas e programas que não tinham o seu espaço garantido antes, né? Então se fala sobre racismo, sobre antifascismo, sobre a condição da mulher, quer dizer, se fala sobre coisas importantes da sociedade, coisas marcantes na sociedade, coisas que precisam se transformar na sociedade e que antes não tinha espaço para se falar. Né? Então eu acho que isso é muito bacana, assim, isso vem para o bem e isso vem junto com toda essa leva da mídia digital, do amplo acesso a todos à informação, né? Eu acho isso muito, para mim, é a coisa mais bacana dessa entrada desse novo normal todo aí, né? Sim. E, Bebê, vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho. O que está acontecendo com os assessores de imprensa e os divulgadores agora, durante a pandemia? O pessoal está trabalhando, tem trabalho, o pessoal está pegando no tranco, como é que é o negócio? Olha, eu acredito que aí fora, né, tem a gente que esteja conseguindo fazer algumas coisas, ou que também os seus clientes talvez tivessem melhor acesso a essa transformação, mas no geral, assim, no generalizando, pelo que eu vejo, pelas conversas que eu tenho com os meus colegas, a coisa é bem dramática, né? Bem dramática, porque mesmo que muita gente tenha migrado para o meio digital, não é nem 20% do que tinha antes, entende? Tem artista que está simplesmente abandonando a sua carreira. Porque o que eu digo é que a pandemia veio para ela não. O que aconteceu é que a gente não deixou de ter o nosso cachê, a gente deixou de ter a nossa profissão, né? Então, assim, realmente é uma reinvenção. Não é, eu vou me adaptar aqui, vou fazer uma outra coisinha. Não, tu tem que te reinventar inteiro, porque a gente não sabe quando é que vai voltar. Entende? A gente não tem um horizonte. Então, assim, eu posso falar de mim, né, que fiquei, assim, com 10% do trabalho que eu tinha. Né? Então, realmente é uma situação bem dramática. Acredito que tenha gente que esteja se virando mesmo. Eu próprio estou me virando, estou escrevendo, estou fazendo, me dedicando a uma parte artística, de conteúdo que eu não tinha tempo de fazer, né? E acredito que tenha outros profissionais como eu que estejam se virando também com outras coisas. Inclusive tem gente fazendo outras profissões mesmo, tipo, eu estou pintando apartamento, estou pintando parede, eu estou passeando cachorro. As pessoas estão, né, estão realmente tendo que se virar. Mas eu acho que é uma situação bem dramática, viu? É que tem uma coisa assim, ó, que mesmo que tenha uma profusão enorme de eventos online, a grande maioria, esmagadora maioria desses eventos não tem patrocínio, não tem entrada de dinheiro. Então, Exatamente. como é que o artista vai contratar um assessor de imprensa que seria super útil para divulgar as suas lives, as suas apresentações? Seria maravilhoso ter uma assessoria de imprensa para divulgar, mas como é que eles vão pagar, né? Porque Exato. ainda não tem um sistema de patrocínios assim que interesse. Claro, tem alguns editais, mas vamos combinar que os editais pagam uma merreca, né? Pagam muito pouco esses de arte virtual. É para tapar o buraco, então só dá para pagar as contas do artista. O artista não tem como contratar uma equipe, né, com esses editais. Pois é, na verdade, assim, ó, o que está acontecendo? Eu vejo que eu acompanho muito, né? A gente está 24 horas por dia conectado, óbvio, né? Então, eu acompanho muito os eventos, por exemplo, uma peça de teatro que custava, sei lá, R$ 40 no teatro, no online vai para 10 pila, porque as pessoas, porque não é a mesma coisa, né? Por mais que a gente valorize, e eu valorizo muito o trabalho que está sendo feito no meio digital, né? Eu vejo que tem toda uma controvérsia, tem artista brabo, diretor de teatro brabo, achando. Pois é, então sobre esse assunto, o que acontece é o seguinte, eu tenho acompanhado, porque lógico, eu curto muito, né? Tô
conectada, como todos nós, 24 horas por dia, eu tenho acompanhado é que o espetáculo que está no online, ao contrário do teatro, que podia cobrar 40, 50 reais, esse online ele vai cobrar 10, porque as pessoas não vão pagar mais do que isso, vai cobrar 10, vai cobrar 20 no máximo, porque não é a mesma coisa, né? É uma nova realidade. Então, tenho acompanhado, inclusive, discussões e polêmicas sobre isso, diretores de teatro que acham assim que fazer teatro digital não é teatro, outros já ao contrário defendem. Eu particularmente acho que é uma expressão válida, eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que é teatro sim, né? E tem toda essa polêmica rolando aí. Mas o que acontece é que na prática o próprio público não valoriza e nem tem como valorizar, porque as pessoas também estão paradas, também estão sem trabalho, muitas delas, né? Então acaba que a gente nem consegue pagar um preço que seria o certo, né? Que seria o justo para assistir um espetáculo online. Então os valores são muito abaixo do mercado, o que já era complicado com um artista de teatro se manter ou qualquer outra expressão, um músico, né? Agora é impossível. A pessoa consegue pagar assim, tipo, o telefone, a sua conta de luz e água e, e olhe lá. Então não se ganha dinheiro. Aí como é que o cara vai contratar um assessor de imprensa? Né? Claro. Ou como é que ele vai E é muita contratar um oferta, produtor? né? Tem muita oferta também, então o público vai escolher um produto gratuito e não um que tenha que pagar um ingresso, por exemplo, né? Exatamente, A exatamente. saída vai ser as grandes empresas começarem realmente a se voltar para esse conteúdo online, né? E daí quererem patrocinar uma live, um espetáculo, uma exposição online. Então, quando a empresa começar a se dar conta desse potencial, né, de oferecer conteúdo, daí sim pode-se pensar em ter, porque daí a empresa mesmo vai querer uma boa assessoria de imprensa para aquele trabalho, né? Mas Sim, inclusive é assustador que ainda não tenham se voltado para isso, né? Porque vê mesmo, claro, vou dar exemplos grandes, né? Mas as lives do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Pelo amor de Deus, estava o Brasil inteiro ali, é, sabe? Então, e assim como eles, tem muitos outros artistas, não tão grandes, não tão famosos, mas que têm um potencial enorme, é. né, de mobilizar público. Muito por esse trânsito já nas redes sociais, os artistas jovens também eles estão em peso ali, estão fazendo um trabalho que mobiliza muita gente. E como é que as empresas não se deram conta é que a gente não consegue entender, porque estão muito É que atrasados. eu acho que eles ainda estão meio patinando nessa coisa da pandemia, né? Muita gente ainda meio pensando, e a cultura acaba ficando lá para o fim, né? Vamos decidir a coisa cultural mais lá adiante. Primeiro tem que resolver os funcionários que estão sendo demitidos, tem que resolver, né, a balança comercial, sei lá, né? Tem que. É, Então, mas é tão injusto, né? Porque é a cultura que está é, mantendo essas pessoas com a cabeça fora d'água, né? é Porque verdade. todas essas pessoas que estão em casa, se não tivessem esse acesso, iam estar no auge da deprê, É, né? E elas é, estão ali porque elas estão tendo acesso a Tereza Cristina fazendo a sua live todo dia, né? As pessoas aqui fazendo seu teatro, a Combina botando no ar o seu projeto lá do Carlos Urbim, os artistas fazendo a sua live semanal em Lisboa, fazendo lá o seu show toda quinta-feira. Quer dizer, são essas coisas que estão deixando a gente um pouco mais humanos, né? Um pouco sim, mais animados, digamos assim, um pouco mais, né? Com a possibilidade de seguir em frente, né? é verdade. É injusto. E vem cá, e vai sair um site, então? Me conta, conta um Ah, pouquinho sim. para nós Pois aí. é, então a gente está fazendo isso, eu e as minhas irmãs estamos criando justamente por essa coisa, essa pausa, né, que a gente entrou aí na vida, a gente se volta para o interior, né? Então a gente está fazendo um site novo que chama Nós e Outras, que é um site
onde a gente juntou as 3 irmãs, eu, a Malu e a Maíra, que têm propostas diferentes e trabalhos diferentes, todas escrevem, mas umas escrevem mais, outras menos. A Malu é fotógrafa, além de ser uma excelente escritora. A Maíra canta, né, e tem toda uma carreira com o clube da MPB. Então e eu escrevo e também faço, me arrisco numa outra fotografia, numa outra performance, e a gente vai botar esse site no ar com convidadas, né, que vão fazer parte também, retratando bastante o universo feminino. A ideia é essa, não que não possa ter criação de homens, não, nada disso, mas a nossa ideia é retratar o universo feminino, né, as mulheres, as coisas, questões feministas, e também a poesia, a prosa, a escrita, no modo geral, as histórias, a música, né, as artes visuais. Então vai ser bem abrangente. A gente vai botar no ar aí por esses dias. Então, a gente vai botar aqui na descrição deste episódio aqui, vamos colocar o endereço do site aí para vocês visitarem, conhecerem o trabalho de artista da Bebê, da Maíra e da Malu. A Malu mora no Canadá. E, então é uma forma legal, né, também da família ficar mais próxima nesse momento, né? Sim, Então, com certeza a gente tem se falado horas por dia. É muito legal. então a gente vai botar também aqui os contatos da Bebê, para o caso vocês queiram perguntar mais coisas, saber mais coisas, contratar, né? O que vocês precisarem, então. Sim, por favor. Então tá, pessoal. Eu acho que por enquanto é isso. É isso, Bebê? É isso, é um enorme prazer estar aqui. Puxa, Dedé, coisa boa, a gente junta Bom, sempre, né? né? É muito bom mesmo. Então, e agora, então, só lembrem de se inscrever no canal, né? Marcar o sininho, dar o joinha, façam tudo o que tem que fazer, divulguem aí, ajudem a gente para a gente poder continuar fazendo essas entrevistas que estão sendo tão legais. Não sei se para vocês, para mim está sendo ótimo, eu estou amando. Então, Eu também. então, até a próxima semana. Tchau. Certo, valeu, pessoal.